palestra, é o oitavo, e recebedor de vocês na nossa casa, como se fosse uma aconchegante. Aconchegante. Ser pequena, calor, muito caridoso. Então a gente fica muito feliz de receber todos, com o sublime objetivo de nos instruir, de usufruir dos estudos, daqueles que buscam, e a gente usufruir também, né? Crescermos juntos, né? Amar os instruídos. A palestra de hoje, o nosso irmão aí, Amaro Cristão de Faria. O tema é a formação ideológica da Bíblia. Ele faz parte do membro do grupo de pesquisa História, Memória e Literatura Bíblica da UFRJ, parece que é um conjunto, né? E Jesus Histórico, sua recepção da UFRJ. São os palestras, seminários e cursos. Jesus Histórico e as origens do cristianismo. Judas Iscariotes, de traidor a discípulo amado. Mulheres no movimento de Jesus. A influência da apocalíptica no cristianismo primitivo. As cartas de Paulo. O Evangelho de Tomé, as sentenças ocultas de Jesus. O batismo de Jesus por João. O embaraço para os primeiros cristãos. A comunidade do discípulo amado e a literatura canônica. Movimentos messiânicos no tempo de Jesus. Curas e exorcismos de Jesus, milagres ou magia. Interessante. O nono, o décimo. Vamos fazer a nossa prece para início. Vamos serenar os nossos corações. Querido Pai, que imenso amor, que imensa misericórdia. Nosso agradecimento, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos em comum. Nosso agradecimento, Senhor, pela oportunidade da vida que nos oferece. Nosso agradecimento, Senhor, por podermos regressar na linha terrena e caminharmos, Senhor, em prol da redenção de nós mesmos. Nosso agradecimento, Senhor, por podermos estar reunidos nesta casa, com o sublime objetivo do aprendizado, que a tua presença, Senhor, se faça entre nós. O sorriso alegre, o olhar, Senhor, de caridade, a palavra fraterna, e possamos, Senhor, aproveitar o estudo que será feito nesta casa, que este alimento que cai do céu possa abrir as nossas mentes, estarmos receptivos, Senhor, a boa instrução, para que assim possamos caminhar. Pedimos, Senhor, os espíritos amigos que organizam e dirigem os trabalhos desta casa, que nos recebem, possam nos envolver de forma especial o nosso irmão, que estará trazendo fruto no seu trabalho. Em teu nome, ó Pai, vamos iniciar o segundo dia do nosso ciclo de palestra. Que assim seja. Graças. Boa tarde a todos. Boa tarde. Já a todos, né, Marcelo? Beleza? Bom, eu queria, antes de começar, vou até reformular no começo, porque como historiador, como pesquisador do cristianismo primitivo, né, um dado histórico que é importante, vocês sabem, caso não saibam, alguns historiadores trabalhando com arqueólogos em Corinto, nós sabemos, um lugar onde Paulo fundou uma comunidade, né, uma igreja. E os arqueólogos, escavando em Corinto, e conseguiram mapear algumas casas médias, né, não casas da classe social mais abastada, e nem aquelas possíveis onde moravam os escravos, mas casas médias, que é onde nós supomos que se formaram as eclésias de Paulo, né? Bom, essas casas escavadas da camada geológica que equivale ao século I, esses arqueólogos pegaram alguns estudantes, né, estagiários, e foram empurrando, quer dizer, não tem, a casa não tem mais, você tem a fundação dela, então você consegue dimensionar o salão daquela casa em Corinto. Então, pegaram vários estudantes, até pessoas que estavam passando, e foram empurrando
pregava no máximo para 80 pessoas. Não se incomoda que a casa aqui é pequena, porque até Paulo pregava para a igreja. Né? Aí vem lá o irmão e fala assim, não, mas pensa na minha igreja, eu prego para 1000 pessoas. Glória a Deus, amigo, porque Paulo é só para 80. Né? Não se importe com isso, porque as primeiras comunidades cristãs também eram diminutas. Movimento marginal, não é isso? Movimento amargo, estabelecido, né? Então, não se preocupe. Começou pequeno, o grande mistério é como é que esse movimento começa pequeno, se expande, né, e ganha o mundo. Eu gostaria de perguntar a dinâmica. As pessoas podem me perguntar. Eu vou falando para terminar e entrar para a pergunta. Geralmente é assim. No final, Isso, só faz a pergunta, tá bom? Vamos lá. Parte 1. Da pluralidade para a singularidade. Não vou explicar ainda o que significa isso, porque eu acho que a gente vai tentar entender isso no decorrer da exposição. As primeiras décadas após a morte de Jesus, depois de Jesus morre, como é que se articula esse movimento judaico-cristão? Né? Ele é formado por missionários itinerantes, sujeitos que largam tudo, largam pai, largam mãe, largam lar, largam tudo e adotam um estilo de vida itinerante. Eles começam a circular, como Paulo fez, começam a circular pela Palestina, chegam a sair da Palestina, né, levando a Boa Nova. E, por outro lado, alguns optam por não largar tudo, permanecem nas suas casas e nessas casas os oikos se formam comunidades, que é o embrião das igrejas. Esses missionários, essas comunidades fixas, elas dialogam entre si, né? Esses missionários são sustentados nessas comunidades fixas, até porque o próprio Jesus em Lucas vai dizer: quando saíres não leve nem pão, nem cajado, nem sandália. Lembram disso? Então eles saem sem nada, mendigando pão, mendigando comida, mendigando água, né? Eles saem. E quem dá sustento a eles? Essas comunidades fixas, né? Eu também tenho uma palestra sobre essa relação aí dos que saem e dos que ficam, também para clarificar esse início do cristianismo. Bom, nesse primeiro momento, nessas primeiras décadas, há uma ausência de escritos, não existe evangelhos escritos ainda, e a transmissão da Boa Nova é marcadamente oral. Esses primeiros missionários itinerantes, eles se apoiam nas profecias de Israel, que eles guardam de memória, né? Estava escrito, segundo as Escrituras, né? É aí que eles tiram apoio para aquilo que eles pregam, e também alguns vão alegar que aquilo que eles falam com base na autoridade do Senhor ressuscitado. Paulo é um deles, que afirma constantemente o quê? Eu não recebi o Evangelho nem da carne nem do sangue, ou seja, de um ser humano, mas sim do Senhor diretamente revelado, o Senhor ressuscitado, o Senhor na sua glória. Paulo, então, é um desses exemplos de missionário itinerante que, além de não ter nenhum evangelho para consultar, até Paulo morrer, nenhum havia sido escrito ainda, além de Paulo não ter nenhum evangelho para consultar, ele se apoia nessa revelação que ele diz receber diretamente de Jesus ressuscitado. Ele fala lá: não recebi esse evangelho nem da carne nem do sangue, mas do Senhor ressuscitado. Com o passar dos anos, esses pregadores itinerantes e também esses fixos em comunidades também vão começar a recorrer à autoridade de apóstolos falecidos, desencarnados. Então, em certas situações, o sujeito está lá pregando a Boa Nova, ou vendo uma situação qualquer, alguém rebate aí: ô, isso que você está falando é baboseira. Ele costuma responder, pode responder assim: não, mas Pedro disse que Jesus falou. Bom, pega esse controle realmente se Pedro disse, e se o que o Pedro disse realmente Jesus disse. Quando nós não temos nenhum controle.
Mas isso era usado. Recurso de autoridade, né, da fala de alguém importante naquela comunidade. Não, Tiago falou porque Jesus, como vivo, falou. Isso aí é ele que está dizendo. Mas esse conjunto de falas provenientes de Jesus, porque realmente Jesus passou aquilo, mas outras situações que foram criadas no momento, no calor do debate ou no calor da pregação da Boa Nova, né? Tudo isso vai fazer parte dos nossos evangelhos. Então, muita coisa que nós temos nos nossos evangelhos, os canônicos, Mateus, Marcos e João, ali está misturado passagens autênticas de Jesus e passagens que não são fala de Jesus, embora ali esteja escrito, e Jesus disse. Mas nós, através de uma série de critérios e de metodologia, conseguimos filtrar e afirmar, olha, essa fala aqui que está em Mateus, não foi Jesus que disse. Isso aqui não faz parte do contexto da época que Jesus viveu. E aí, assim vai. Sem desmerecer o Evangelho, mas apenas para clarificar a forma como o Evangelho acaba criando um pouco uma mistura de tradições de Jesus e tradições sobre Jesus. Está claro até aí? Então, essas são as primeiras décadas após a morte de Jesus. Depois que os apóstolos morrem e Paulo também morre, é que as comunidades cristãs começam a produzir escritos. Até a morte de Paulo, até a morte de Pedro, não existe nenhum evangelho, nada escrito, tudo na base da memória. E aí, quando eu uso comunidades cristãs, é um termo nosso da historiografia, porque não existe ainda igreja, né? A igreja não existe ainda, então vamos pensar como isso aqui, uma comunidade. Uma comunidade espírita, uma comunidade cristã. Então essas comunidades, após a morte de Paulo, após a morte dos apóstolos, começam a sentir a necessidade de transcrever as memórias daquilo que eles aprenderam com esses apóstolos. Embora esse movimento de Jesus tenha nascido, se desenvolvido na Galileia, o grosso desses escritos vão aparecer na Síria. Fica acima, mas fronteira, né? Fica uma fronteira com a Galileia. Na Síria Ocidental aparecem vários textos atribuídos a Pedro, ou na autoridade de Pedro. Evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro, o Querigma de Pedro. Na Síria Oriental aparece Evangelho de Tomé, Atos de Tomé, o livro de Tomé. Em algum lugar na Síria ou na Palestina, Marcos, Mateus, Pseudo-Mateus, Atos de João, Apócrifo de João, Atos de Paulo, Apocalipse de Paulo, nesse meio e nessa época. Talvez no Egito, nós não temos ainda muita certeza, talvez no Egito aparecem descritos Atos de André, 1º e 2º Apocalipse de Tiago, e dezenas de outros. Em suma, após a morte de Jesus e após a morte daquela primeira geração, aquelas comunidades cristãs iniciais são férteis na produção de textos. Cerca de 40 evangelhos, por exemplo, nós já temos catalogados. Atos dos Apóstolos, Atos de André, Atos de João, Atos de Paulo, vários atos. Né? Então houve uma profusão de escritos naquelas primeiras décadas a respeito do movimento de Jesus, a respeito das ideias de Jesus. É preciso dar uma solução a isso aí. E é quando entra aí o nosso título. Quero até agradecer ao Jorge pelo convite, agradecer, obrigado. Vamos lá. Nesse processo histórico começa a ocorrer uma hierarquização eclesiástica, ou seja, formação de hierarquias e de lideranças nessas comunidades, contrariando inclusive a própria proposta de Jesus, que o menor sirva ao maior.
Mas, independente disso, né, essas comunidades começaram a hierarquizar-se e a estabelecer lideranças e cargos, diácono, presbítero, né? Começa a se formar uma hierarquização dentro das comunidades, né? E essa hierarquização exige, necessita que haja uma padronização de crenças e de práticas para diferenciar quem é cristão de quem não é cristão. Não estou dizendo que isso é necessário. Na visão deles, diante de tantas comunidades fundadas, cada comunidade usa um livro, outro mito, né, que precisa cair. O Evangelho de Mateus não foi escrito para todas as igrejas, ele foi escrito para a comunidade que os adotava. O Evangelho de Marcos não foi escrito para todas as igrejas, ele foi escrito para aquela comunidade que os adotava. Então, cada comunidade usava um evangelho e somente um evangelho. Então, essas lideranças que vão paulatinamente aparecendo, aqueles sujeitos mais falantes, mais intelectualizados, alguns das classes altas, né? Já não são mais só camponeses, pescadores e prostitutas, já começam a aparecer pessoas com mais dinheiro. Essas pessoas vão começar a criar cargos e funções nas igrejas cristãs do primeiro século e vão começar a sentir a necessidade de fazer uma limpa. Desculpa até um termo popular, mas é preciso fazer uma normatização e dizer: esse livro é cristão, esse livro não é cristão. Mas qual o critério? Foi um dos primeiros missionários do judaísmo de Jesus, um judeu chamado Paulo, quem definiu os parâmetros da Boa Nova, 1 Coríntios 15, 3 e 8. Paulo afirma: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pequeno parênteses. Nós já procuramos em todas as Escrituras aonde Paulo encontrou isso, e nós não existe isso. É um recurso retórico e apologético de Paulo para afirmar que o que aconteceu. Jesus estava segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. 12, Paulo. Mas Jesus não está mais ali. Seria Cefas e depois aos 11. Mas não se preocupem. Algumas leituras já consertaram, já colocaram 11 nas nossas Bíblias, já corrigindo o erro de Paulo. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, o apóstolo Tito. Então Paulo estabelece também uma hierarquia de aparições de Jesus. Mas vamos lá. Em Atos dos Apóstolos 1, 21 e 22, esse critério ganha mais um reforço. Segundo Pedro, essa fala é de Pedro em Atos, é necessário, pois, que destes homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que nos foi arrebatado, haja um que se torne conosco testemunha de sua ressurreição. Veja, é necessário que destes homens, das mulheres, destes homens, e como eles agora são 11, porque Judas já não está mais entre eles querem eleger mais uma para 12. 12 esses que vão ser testemunhas da ressurreição. Ora, em seus efeitos práticos, esses critérios prestaram-se uma função política essencial. Legitimou a autoridade de certos homens como líderes exclusivos sobre as outras comunidades. Ficou claro isso? Não é? Nós temos várias comunidades. Qual delas é portadora da Boa Nova? Qual delas legitimamente tem o direito de pregar a Boa Nova?
Todas? Bom, pela fala de Paulo e pela fala de Pedro em Atos, somente aqueles que testemunharam a ressurreição, né? Somente aqueles que testemunharam a ressurreição é que podem ser os propagadores da Boa Nova, mais ninguém. Por conseguinte, a noção de um círculo interno com a autoridade dos 12 sobre todos os outros grupos impediu o acesso a Jesus, que não é aquele garantido pelas testemunhas de sua ressurreição. Se eu estabeleço que nós, que fomos testemunhas da ressurreição, só nós é que podemos falar de Jesus, então quem não viu a ressurreição não pode falar de Jesus. E mais que isso, o único acesso a Jesus é porque pela ressurreição de Jesus. Agora, quem não crê na ressurreição de Jesus não pode falar de Jesus? Nesse critério, não. As mulheres que também acompanharam Jesus durante o tempo que ele viveu no meio de nós foram silenciadas. O que Pedro fala lá? Eu preciso construir um grupo de homens. Não é isso? Aí está já a ideologia por trás da formação da Boa Nova, da fé cristã e da nossa Bíblia. Inclusive, quem tem a Bíblia hebraica, a Bíblia que os judeus usam, né? A ordem dos livros não é a mesma ordem dos livros da nossa Bíblia. Jerônimo mudou a ordem. O que isso significa mudar a ordem? Né? O texto em hebraico coloca, quando Jesus fala, eu sigo a lei e os profetas. Porque na Bíblia hebraica começa com a lei, depois vem os profetas, depois vem os escritos. Os escritos, Esdras, Neemias, Crônicas, confirmam as profecias e fecham o livro. Quando Jerônimo, os cristãos antes dele, colocam as profecias para o final, eles começam a ler essas profecias como apontando para o Novo Testamento. Essa ordem é proposital. Essa mudança de ordem é proposital. E aí também está a ideologia na forma como os livros são compostos, foram ordenados. Está claro até aí? Posso continuar? Em função da definição ideológica e política dos limites da fé cristã nascente, vários textos e as comunidades que os adotavam foram olhados com suspeita e classificados como heréticos. Herético, aquele que propaga uma falsa doutrina, uma doutrina perigosa para a fé. Entre esses escritos, um outro que foi encarado com extrema reserva, o Evangelho da Comunidade do Discípulo Amado. Por enquanto ninguém sabe que Evangelho é esse. A gente vai saber daqui a pouco. Acompanhar a obscura história de sua aceitação e o preço pago por isso é fundamental para entender os conflitos e os interesses subjacentes à formação do conjunto de crenças que determinaram o cristianismo. Então esse Evangelho, o Discípulo Amado, no começo ele foi olhado com extrema reserva, foi considerado herético, falso evangelho, que não deveria ser lido pelos cristãos. Mas ao fim de 3 séculos, esse evangelho entra para a Bíblia, entra para a nossa Bíblia. Eu mostro para você daqui a pouco, ele está aqui. Ele entra para a Bíblia. E esse processo, essa história da sua aceitação e o preço que foi pago por isso é o nosso resto do nosso estudo. A comunidade do Discípulo Amado, uma seita cristã, essa era uma certeza que muitos cristãos do primeiro, segundo e terceiro século tinham. Essa comunidade que seguia esse evangelho não era cristã. Se ele fosse cristã, era um desvio do cristianismo. Aquilo que eles falavam ali, que Jesus fez, era muito estranho. Não soava bem aos ouvidos daquela liderança. Embora fosse um evangelho que, contrariando outros evangelhos, foi bem recebido por outras comunidades consideradas gnósticas ou heréticas.
Bom, a começar pela sua terminologia. Esse quarto evangelho, que aqui eu vou chamar por enquanto de João, né? O Evangelho de João, a gente contou algumas palavras e a gente esbarra com o seguinte, por exemplo: amor, amar, né? A palavra e o verbo nas suas diferentes conjugações. Em Mateus aparece 9 vezes, em Marcos 6 vezes, em Lucas 14 vezes e em João 44 vezes. Verdade, verdadeiro, verdadeira, né? Em Mateus 2 vezes, em Marcos 4 vezes, em Lucas 4 vezes e em João 46 vezes. Conhecer, 20 em Mateus, 13 em Marcos, 28 em Lucas e 57 em João. Vou pular ali, testemunho e luz, e vamos em crer, crença, acreditar. Em Mateus 11 vezes, em Marcos 10 vezes, em Lucas 9 vezes e em João 102 vezes. Diferente, não? Ah, lá é só palavra? Não, mas uma palavra compõe uma frase, compõe um sentido e compõe um ensinamento. Não é isso? Vamos lá. Arrependimento. Em Mateus 7 vezes, em Marcos 3 vezes, em Lucas 14 vezes e em João nenhuma vez. Orar, rezar, oração. Em Mateus 19 vezes, em Marcos 13 vezes, em Lucas 22 vezes e no quarto evangelho nenhuma vez. Jesus nunca ora e nunca recomenda a oração nesse quarto evangelho. Detalhe, nesse quarto evangelho Jesus nunca expulsa demônios. Exorcismo, pessoas endemoniadas no quarto evangelho nunca acontece. Se um discípulo amado, o autor desse evangelho, conhece essas histórias, por que ele as omitiu? Não tem resposta ainda. Estou pesquisando. A palavra evangelho, ou proclamar o evangelho, 14 vezes em Mateus, em Marcos 19 vezes, em Lucas as mesmas 19 vezes, e no quarto evangelho nenhuma vez as palavras evangelho ou proclamar aparecem. É de fato um livro ou um texto que tem um lugar único na literatura cristã do primeiro século, totalmente diferente. E vamos lá, tem mais. Esse evangelho foca os 12. Quem são os 12? Aqueles que Jesus pessoalmente convocou para acompanhá-lo, sem mencionar o nome de todos, naquela lista. E esses são os 12, não tem no quarto evangelho. Tem uma posição secundária dentro da trama. O personagem principal é um misterioso discípulo que Jesus amava. Quem é esse discípulo? Nós, historiadores, abandonamos de vez, né, descobrir quem foi esse discípulo. Nós não temos condições. Abandonou. Quem sabe quem foi esse discípulo? Não há indícios dentro do texto nem fora do texto para dizer quem era essa pessoa, até mesmo se ele era homem. Em contraposição consciente aos 12, o Evangelho dá destaque especial a diversas mulheres em sua proximidade com Jesus. Olha, como eu falei para vocês, essas comunidades cristãs hierarquizadas são patriarcais, colocam o quê? Homens que viram a ressurreição. E esse quarto evangelho, além de colocar os 12 como quase que de escanteio na história, né, coloca algumas mulheres em posição de destaque. A samaritana, Madalena, Marta, Maria, as irmãs de Lázaro, a própria mãe de Jesus, né? Por que esse evangelho foca tanto nas mulheres enquanto os outros quase não falam? Caso vocês não saibam, a ressurreição de Lázaro só aparece no quarto evangelho. Uma narrativa exclusiva do quarto evangelho. Mateus, Marcos e Lucas não contam essa história. Por que eles não contam? Não conheciam? O quarto evangelho inventou isso? Mas é o único momento em que Marta e Maria aparecem com destaque na literatura cristã. A única vez em que se emprega o termo apóstolo é numa advertência de Jesus
quanto à presunção de superioridade. Então, lá no quarto evangelho, no caso de João 13,16, Jesus diz: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Gente, eu botei ali enviado, porque todas as Bíblias que vocês consultarem em português está enviado, mas no grego está apóstolo. Será casual que todas as traduções para o português pegam a única passagem de João em que o apóstolo aparece a palavra apóstolo, e no sentido de advertiu da sua presunção, traduziu isso por enviado? Será que é por acaso isso? Estou entendendo a questão que eu estou propondo aqui sobre essa mudança de tradução ou não? Está claro? Quer dizer, é um evangelho que não dá valor aos 12 e não usa a expressão apóstolo quando se refere àqueles que seguiram Jesus. Diz, os companheiros, os discípulos, né? E quando aparece a palavra apóstolo, por uma razão ou outra, as traduções para o português não usam a palavra apóstolo, usam a palavra enviado. Aí já tem uma ideologia na Bíblia, mas já dos tradutores da Bíblia. Né? Vejamos como esse quarto evangelho trata Pedro. Né? Até porque Pedro se torna a figura de referência para os cristãos. Né? O próprio catolicismo diz que ele foi o primeiro Papa. Mas veja, enquanto Marcos, Mateus e Lucas tratam Pedro de uma forma especial, vejamos, Marcos 14, 17 e 19. Ao cair da tarde, ele foi para lá com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo há de me entregar. Começaram a ficar tristes e a dizer, um após outro: acaso sou eu? Vejam como essa passagem ela é reescrita pelo autor desse evangelho, o discípulo amado. Tendo dito isto, Jesus perturbou-se interiormente e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolharam-se sem saber de quem falava. Até aí está igual a Marcos. Mas vejam agora. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava. Isso não está em Marcos. Certamente é um acréscimo do autor desse evangelho. Simão Pedro fez então um sinal para que indagasse quem era aquele de quem falava. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz: quem é, Senhor? Bom, o importante aqui é mostrar que o autor de João, ou do quarto evangelho, diz: olha, Pedro está tão abaixo do discípulo amado que ele próprio diz diretamente a Jesus. Ele recorre ao discípulo amado. O discípulo amado está acima de Pedro entre os dois. Está claro isso? Enquanto na tradição marcana, todos se dirigem a Jesus diretamente, para a tradição joanina, a tradição do quarto evangelho, primeiro fala com o discípulo amado para que ele fale com Jesus. Se isso é histórico, não vamos discutir isso, mas que literalmente é uma constatação de uma construção do texto para apontar que entre os 12 o discípulo amado está acima de Pedro, está claro isso aí. Marcos 14, 54. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e, sentado junto com os servidores, aquecia seu fogo. Então aqui é a cena da paixão, quando Jesus é levado para a casa dos Caifás. Então, segundo a versão de Marcos, né, Pedro seguiu Jesus e entra no pátio e ali fica. Vejamos como essa mesma história é contada no quarto evangelho. Ora, Simão Pedro seguia Jesus e um outro discípulo também. Essa não apareceu na introdução. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Esse outro discípulo não é um camponês, não é um pescador, não é uma prostituta.
é alguém que conhece pessoalmente o sumo sacerdote a ponto de entrar na casa dele. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Para Marcos, Pedro entrou. Para a comunidade joanina, Pedro ficou de fora. Então, o outro discípulo, conhecendo o sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e introduziu Pedro. É mais uma vez mostrando como esse sujeito, esse discípulo, é mais do que Pedro. Porque Pedro sozinho não consegue entrar. É preciso alguém com autoridade, né, para poder mandar ele entrar. Então essa autoridade dele no mundo terreno, na verdade simboliza que também entre os discípulos, ele é maior. Mais do que Pedro. Marcos 16, 7. Jesus ressuscitado fala com Maria Madalena. Mas e de dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede perdão, é um anjo falando com Maria Madalena. Mas e de dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele, Jesus, vos precede na Galileia. Essa mesma passagem, reescrita pelo quarto evangelho, diz: o anjo se aproxima de Maria e diz: corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhe diz. Ou seja, o anjo reconhece que esse discípulo também tem que ser avisado. Sinal para quem está ouvindo lá no século I, ouvindo essa história, olha, discípulo era tanta coisa que o anjo manda que ele também seja chamado. Está claro como o texto está constituindo uma figura de um discípulo anônimo, mas com um discípulo que é mais do que Pedro. Vocês acham que aquelas comunidades que estão na linha de Pedro vão gostar desse evangelho? João 23. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Aí você correr. Isso é um simbolismo claro, né? Alguns cristãos, tentando salvar o texto, vão dizer: não, porque Pedro era velho e o discípulo amado era novo. Isso não está sequer subdividido no texto. A história aqui é dizer para quem está lendo ou para quem está ouvindo lá atrás, tá? Esses textos não foram escritos para a gente, não, foram escritos para aquela época. É para quem está ouvindo ou lendo essa história. Olha, o discípulo amado teve o privilégio de entrar primeiro, porque ele era superior a Pedro. Está claro? Não é Pedro. Hã? O discípulo amado não é Pedro. Isso não pode ser Pedro, né? Pode ser, como eu falei, especula-se Lázaro, especula-se Marcos, especulava-se Lázaro, Marcos, João, Maria Madalena, mas resolveu-se que é gastar papel e tinta para defender uma coisa que não tem como provar hoje. Está claro até aí, gente? Como esse evangelho, né, não soa bem aos ouvidos daquelas comunidades hierarquizadas? Enquanto diversas seções do cristianismo adotam como referencial de fidelidade doutrinária o testemunho ocular da ressurreição de Jesus, vejam como o quarto evangelho escreve no capítulo 20, versículo 29. Só para traduzir, né? As várias comunidades que se apoiam em Pedro e Tiago, né, vão dizer que ser cristão é aquele que se orienta por aqueles que viram Jesus ressuscitado. Viram Jesus ressuscitado. Olha que esse quarto evangelho coloca na boca de Jesus: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Olha, esse evangelho tem que ser queimado mesmo, né? É herético. Enquanto está todo mundo lá afirmando que ver Jesus ressuscitado constitui a base para se dizer cristão, esse evangelho descarta isso e vai dizer: não, Jesus disse, nós não temos contar sobre isso, mas Jesus disse que apenas aqueles que não viram é que são felizes. É ou não é uma tradição que corre por fora, né? Além disso, dois aspectos são cruciais para a distinção dessa comunidade em relação às outras. Uma ruptura radical com o judaísmo, né? Se vocês relerem o Evangelho de Jesus, o quarto Evangelho, percebam como cada capítulo
Jesus está numa celebração judaica, ou numa festa dos tabernáculos, das tendas, da Páscoa. Cada capítulo Jesus está numa celebração judaica. No outro evangelho escreve dessa forma. O autor do quarto evangelho estrutura o seu documento dessa forma. Jesus começa numa celebração. E nessa celebração, Jesus mostra que ele supera aquela celebração. E diz, olha, judeus, essa festa dos pães ázimos, depois de mim, não vale mais nada. Tá? Releiam depois do quarto evangelho e percebam como cada capítulo começa Jesus festeiro, embora, né, passando as celebrações judaicas comuns, mas toda vez que ele entra naquela celebração, ele encerra dizendo, olha, mas o Pai, e eu que sou enviado do Pai, isso aí não tem mais valor. E também um outro aspecto crucial, que mostra o quanto essa comunidade está à parte das comunidades tradicionais. É o primeiro evangelho a afirmar que Jesus é Deus. O Verbo se fez carne. Né? E o Verbo era Jesus. É o primeiro evangelho a divinizar Jesus. Enquanto não interessa aos cristãos um Jesus que é Deus, esse evangelho fica de lado. No momento em que interessará às eclésias, a hierarquia eclesiástica, afirmar que Jesus é Deus, traz ele para dentro. Isso aí para a gente. Esse anonimato, esse distanciamento frente à referência a Romanos 12, incomoda, visto que indicam uma rota diferente, uma rota autônoma a essa comunidade. Está claro isso? Por que ela incomoda? Por que ela é como herética? E mais que isso, gente, Papias de Herápolis, um cristão da segunda geração, que escreve no ano 130, bem próximo ali daqueles eventos, ele quando escreve, ou quando prega, ele menciona Marcos, Mateus, a primeira carta de João, mas nunca fala do quarto evangelho. É para se pensar. O sujeito ali próximo nunca fala no quarto evangelho, mas fala da primeira carta de João. Mais surpreendente, Policarpo, que morreu em 155, e segundo a tradição foi discípulo direto de João, né? Ele dizia que ele achava o quarto evangelho uma obra herética, e dizia mais: eu não reconheço o Apocalipse de João como um texto escrito por João. Nunca vi João escrevendo esse Apocalipse. Os mais próximos ali, né, tinham certeza que o quarto evangelho não era de João. E mais que isso, era uma obra herética, uma obra perigosa, uma obra que disseminava falsas verdades. A reabilitação do quarto evangelho. Agora a gente vai verificar os passos que vão levar esse evangelho herético, esse evangelho suspeito, a ser reabilitado e vir para a nossa Bíblia cristã. Foram basicamente 3 passos. Primeiro, retoques no texto. Isso aí é comum nessa época. Mexe, tira uma palavra, bota outra, muda de direção, né? Retoques no texto. Releitura do Evangelho a partir das cartas joaninas. E depois, quando esse Evangelho ele é herético, ele é herético. Quando as cartas aparecem, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, essas cartas vão ser usadas para reler o Evangelho de João e ele será aceito. Estranho, né? Cartas não tem o autor remetente de João, não tem, mas elas vão ser lidas e a partir delas o Evangelho vai ser aceito. O terceiro passo foi consignar a autoria apostólica a esse corpo literário. Porque até então, como eu falei, Policarpo diz: olha, o Apocalipse não é de João, nunca vi escrevendo isso. Né? Mas, como naquele tempo, o Evangelho ter como autor um apóstolo, isso confere a ele a autoridade, a autenticidade e a aceitação. Vamos passar rápido aqui.
nesse primeiro passo, né, de reler o quarto evangelho a partir das epístolas. 1 João 1, 3. Olha como é que essa carta começa. É a primeira linha da carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Lembra do último cadado? Feliz aquele que não viu. Olha como é que a carta começa. Vimos com os nossos olhos o que contemplamos e nossas mãos apalparam da palavra da vida, porque a vida manifestou-se. Nós vimos de novo e damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna, que estava com o Pai e apareceu a nós. Porque vimos é muita ênfase no ver, que é o quê? Um critério das comunidades ortodoxas. Porque vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. Esse finalzinho também é bem político, né? Ó, nós também vimos. E nós vimos para também que estão conosco juntos. Né? Nós não somos uma seita, não. Está claro isso? 1 João, na mesma carta, né? Não vou dar todas as cartas aqui, nem vou dar para o Apocalipse, mas só para ter uma pincelada. Isso aqui, gente, é um curso que eu dou de 3 meses, né? Você aprofunda várias questões. Estou aqui condensar. 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, é chegada a última hora. Como ouviste dizer que o anticristo vem, e já vieram muitos anticristos, daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles, os anticristos, saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Quem são esses que saíram? Nós só especulamos, não temos documentos para definir quem são esses que saíram. Mas também aqui é muito claro, olha, aqueles desvios do Evangelho era por parte daqueles anticristos que estavam entre nós, mas já saíram. Por favor, comunguem conosco. Nós não somos tão heréticos assim. Está claro isso? A carta pode ter sido escrita com essa finalidade. Se foi, a gente não sabe, mas ela foi usada para canonizar os que João foi utilizado. Segundo passo, os retoques do Evangelho. Além de interpolações ao longo do Evangelho, do texto, um capítulo inteiro foi adicionado a esse Evangelho, o capítulo 21. Então, quem estiver aqui em casa e for consultar, saiba que o capítulo 21 do Evangelho de João não constava dos originais, ele foi incluído posteriormente. Né? Se João 10, 27 e 28, Jesus diz: minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Então, João 10, 27 e 28, Jesus diz: ó, entre eu e as minhas ovelhas não há ninguém, porque eu as conheço e elas me conhecem, elas estão nas minhas mãos. É uma forma, inclusive, de passar ao largo de Pedro. Porque não estão dizendo que Pedro é o líder da igreja, é a pedra da igreja, é a quem Jesus deu a chave do céu da terra, do céu do inferno. Esse evangelho, mostrando para vocês, ele segue um caminho lateral. Ele vai dizer, naquela parte original, que Jesus afirma que as ovelhas dele não tem nenhum pastor além dele. Agora, na parte acrescentada, 21, 15, 16, 17, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E 3 vezes ele fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, é um acréscimo que vai dizer para as pessoas: olha, esse evangelho, apesar de todo o tempo negar Pedro como autoridade, no final é o Senhor ressuscitado. Essa fala é o Senhor ressuscitado. O Senhor veio dos céus, se manifestou em sua glória e afirmou que Pedro apacentaria as ovelhas. Entenderam como esse último capítulo ele começa a remodelar a própria interpretação do Evangelho como um todo? Interessante que o Evangelho fica 20 capítulos negando Pedro, né? Descarta Pedro. É por causa de um único capítulo em que Pedro é colocado como pastor das ovelhas de Jesus, que esse Evangelho é reabilitado.
Está claro isso, gente? E tem outros detalhes, mas esse fica para outro estudo. Corrigindo esses contrastes entre o Evangelho e as tradições eclesiásticas, hierarquizantes e patriarcais, Irineu de Lyon, um dos grandes padres da igreja, entre o século II e o século III, passa a insistir fortemente que o Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse tinham, apesar de todas as igrejas contrárias, tinham o mesmo autor, ou seja, João, o filho de Zebedeu. O discípulo amado é o João, filho de Zebedeu. Isso que fica no nosso doutrina, né? Nós entendemos, né? Várias vidas, né? Do meio cristão, do meio católico, a gente crê nisso, mas foi Irineu de Lyon, que vai dizer, olha, era João, ainda que Policarpo, discípulo direto de João, negasse, mas ele precisa afirmar isso para que esse corpo de textos sejam aceitos. Não obstante o esforço de Irineu, foi preciso superar a resistência em Roma, logo Roma, em especial do presbítero Gaio, que estava convicto de que o Evangelho de João era um tratado docetista. Veja, docetista é aquela doutrina que diz que Jesus não teve um corpo de carne, era só aparência, era um corpo fluídico, né? Então, acusar o Evangelho de ser docetista também é uma ação política. Você tenta excluí-lo desqualificando, né? E aí, embora o Gaio formou inclusive um grupo de seguidores em torno dele, que até a morte renegaram esse quarto evangelho, esse quarto evangelho acabou aceito no final do século III e do século IV. Não é nada de um concílio, não. Ele foi assim, ele entrou e ficou. Foi idas e vidas de um caminho do outro, né? Acabou entrando, porque aí, já no nosso encerramento, o preço pago com a reabilitação. Ninguém seria reabilitado sem que o preço seja pago, né? Trazer João para dentro teve um preço a pagar. Da mesma forma que Paulo só foi considerado canônico, porque Paulo também era visto como herético até o final do século II. Até a metade do século II, Paulo era visto como herético. Paulo era aceito como cristão, né, canônico, por meio de quê? Por meio de cartas pseudo-paulinas, né? Tessalonicenses, Tito, Timóteo, né, que são cartas que não foram escritas por Paulo, mas que escreveram e colocaram, escritas por Paulo. Essas cartas é que permitiram que Paulo entrasse no canônico. E da mesma forma, esse foi o preço pago. Qual foi o preço pago pela reabilitação do quarto evangelho? Acolher o evangelho de João, aí eu boto entre aspas, né, porque não é de João, acolher o evangelho de João como parte integrante das escrituras sagradas dos cristãos, evitou que as comunidades que o adotavam se dispersassem. Está claro isso? Se eu mantenho firme a ideia que o quarto evangelho é herético, não aceito por parte das escrituras sagradas, aquelas comunidades que o seguem vão seguir seu caminho. Então, ao acolher, a gente promove uma unidade, não necessariamente fraterna, mas unificando. Trazer João para dentro significou também trazer para dentro aqueles grupos vistos como sectários. Então, aquele que até então era sectário, já não é mais, é irmão. Muda, né? O meu olhar para o outro muda. Você é sectário. Aquilo que você segue nesse evangelho, eu concordo. É falsa doutrina. E aí, quando ele é aceito, ô irmão, muita paz no seu coração, que Jesus seja contigo hoje e sempre, né? Muda o discurso, né?
Isso também não é gratuito, porque parte daquelas crenças e práticas dessas comunidades vão ser introduzidas às comunidades ortodoxas. Por exemplo, antes de João, nenhum judeu cristão jamais concebeu que Jesus era Deus encarnado. Aceitar a encarnação do Verbo e ver o Verbo como o fundador da religião foi fundamental como garantir a superioridade do cristianismo sobre todas as outras crenças do mundo antigo. Traduzindo, né? Enquanto eu sou judeu, eu sou monoteísta, Deus é Deus e o resto é o resto. É criado por Deus. Não existe outro Deus além de Yahvé, Adonai, nosso Senhor. Quando eu já não sou tão judeu assim mais, já estou distanciando ideologicamente, doutrinariamente, emocionalmente, existencialmente do judaísmo, né? Não me fere os sentimentos crer que Jesus é Deus. E que legal, a minha religião foi fundada pelo próprio Deus. Se foi o próprio Deus que fundou a minha religião, a minha religião em relação às outras é o quê? É a maior de todas. Está claro isso? Então, enquanto as comunidades cristãs são ainda marcadamente judaicas, João não interessa, porque vai conflitar crenças. Agora, quando as comunidades cristãs, Pedro já morreu, Tiago já morreu, Paulo já morreu, João já morreu, já começou a agregar para dentro de si não judeus pagãos, né, que não acham nada muito absurdo que Deus se encarne como um homem, como Jesus, traz para dentro, né? Porque trazer ele para dentro, traz essas pessoas, e nós podemos propagar a todos os cantos que a nossa religião é a única na terra que o próprio Deus fundou. É a ideologia. E por fim, a adesão do quarto evangelho, e aí para mim é a consequência mais nefasta. Eliminou-se a noção de um cristianismo plural em seu início, com diferentes perspectivas sobre quem foi Jesus e o que ele pretendia. Não se trata de dizer que a visão de Jesus no quarto evangelho é errada, nem de que a visão de Marcos e Lucas sobre Jesus estão erradas. Na verdade, historicamente falando, é dizer que após Jesus, ou melhor, Jesus ele era tão plural, ele próprio era tão plural, que o que ele deixa é pluralidade de vistas sobre ele. Essas visões diferenciadas e plurais sobre Jesus é natural, porque cada um vai reter o que melhor lhe atraiu em Jesus. O Evangelho de Tomé, que eu estudo profundamente, que é uma das minhas palestras, né? Nesse Evangelho de Tomé, não há um relato de milagre de Jesus. Não há relato de nascimento de Jesus, nem de morte de Jesus. O autor de Tomé só se concentra nas falas de Jesus, porque são 114 títulos. E Jesus disse, dois pontos. E Jesus disse, dois pontos. Por que essa comunidade de Tomé não registrou os milagres? Porque não interessava para ela. Porque para ela o que interessava foi a mensagem que Jesus deixou, as sentenças ocultas de Jesus. Eles estão errados porque não tratam dos milagres? Porque não falam da morte de Jesus? Eles estão errados porque não falam da ressurreição de Jesus? Não, não estão errados. É porque Jesus deu essa possibilidade de várias leituras e percepções sobre quem foi ele. Então, João corre por fora, não porque ele é contra os outros, é porque a tradição que chega até ele viu Jesus, assimilou Jesus por um outro viés. Porém, ao trazer João para dentro e reescrever a história do cristianismo, fazendo com que nós pensemos que Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 livros que contam a mesma história e não contam a mesma história, como você aqui, né? Fez o quê?
favorecer uma visão unilateral, uniformizante e legitimadora de quê? Uma postura excludente, hierárquica e patriarcal. Patriarcal porque alige as mulheres do sacerdócio. Excludente porque, engraçado, né? Quando ouviu religião oficial do Império, tudo mais é seita. Isso até hoje entre nós. Até hoje nós temos tradições cristãs, igrejas cristãs, denominações cristãs, apontando um dedo para outra, dizendo, eu sou fundado por Jesus e você aceita. Isso, minha gente, nada mais é que consequência dessa eliminação dessa pluralidade. Lembra no primeiro slide, da pluralidade à singularidade, da uma formação da Bíblia, teve como uma das suas consequências o apagar dessa pluralidade, de aceitar o outro como ele é. Olha, o João acha que Jesus não começou sofrendo um demônio. Tudo bem. Eu acho que eu tenho uma tradição que me contaram. Para ele não contaram. Tudo bem. Não, tudo bem nada. Tem que acreditar que, né? Porque senão não é cristão. Né? O cristão vira quase um fariseu, né? Ao defender a pureza, não. Né? Então você cria uma postura excludente, sectarizante, hierárquica e patriarcal. Bom, aqui eu encerro. Ele aqui no e-mail para quem quiser. Tem que marcar aí. Alex, combinado. Muito obrigado. Tem menos tempo na hora. As perguntas. Eu vou começar. Que é o seguinte, por incrível que pareça, essa semana eu estava assistindo eu assisto, né, uma pregação desses pastores aí da televisão, e, para minha surpresa, ele estava exatamente mostrando para os seus fiéis, né, que aquela passagem que Jesus estava escrevendo no chão é falsa. Né? Você, quer dizer, realmente ele é falso? Tem outras passagens? Não, veja bem, uma boa pergunta. Essa passagem de Jesus escrevendo na lei está ligada à mulher adulta, a mulher que é pega no adultério e fica pressionada a dar uma resposta que deve ser ou não apedrejada. Bom, nós historiadores temos até o momento cópias dos evangelhos, 5.600 cópias manuscritos. Até aparecer a imprensa em Gutenberg, os evangelhos eram copiados à mão, palavra por palavra, linha por linha, né? E erros aconteciam na cópia de um para outro. Então nós temos catalogados 5.600 em grego, 8.000 em latim, 3.000 em siríaco, 1.500 em egípcio, cópita, né? Então qual é o trabalho? Botar uma a uma de trabalho, uma a uma, lado a lado, e contar esse versículo onde ele está nessa segunda cópia. Está aqui. Ele reproduz igual, ou ele mudou uma palavra, uma letra. Não há duas cópias totalmente idênticas. Todas diferem de todas. Essa passagem em que a mulher adulta, a mulher pega em adultério, e Jesus então atira pela pedra que está escondida na terra, é uma passagem que não aparece nas cópias do século II, do século III e do século IV. Não aparece. Começa a aparecer nas cópias do século V para cá. É uma tradição tão solta que ela aparece ora em João, ora em Lucas. É uma tradição que não está presa a nenhum evangelho, porque ela não fazia parte da tradição antiga. Ela surge nas cópias do século V para cá, e quando aparece, ora em Lucas, ora em João. E por coincidência, é numa mesma época em que alguns bispos da grande igreja, alguns bispos estão procurando justificar os seus adultérios. E vão dizer, olha, nem Jesus condenou a adulta, porque vós nos condenais. Quer dizer, tudo leva a crer que é uma passagem criada nesse momento, dentro desse contexto de salvar ali a pele desses bispos adultos. Tá?
Mas a mensagem, mas, embora não autêntica, embora não aconteça com Jesus, ela tem um fundamento moral que nós podemos explorar muito bem. Justamente o não, a primeira pedra. Quer dizer, interessante como esse pessoal, quando cria, fala de Jesus, são águas o bastante para criar uma bela história. Não é isso? Então nós vamos, temos ciência que é uma passagem que não foi de Jesus, mas que é uma passagem que permite um discurso moral, um comportamento moral muito amplo. Mais alguém? Oi. Oi. Eu tenho 3, mas tem dupla com a Sônia. Só sozinho massacre. não. Só massacre. Naquela passagem que você fala da palavra homem, que haveria uma exclusão das mulheres. Lá no início, o Pedro falando que tinha que Pode ter havido um erro intencional ou não de tradução? Maneira alguma. Não. Entendeu? Aí é esse mesmo esquema. 5.600 cópias analisadas. A maioria está homem, está a humanidade, ser humano. Não generalizando, isso aí não é generalizando. Não, é masculinizando mesmo. Masculinizando. Carta aos Hebreus tem uma mulheres ou pais de igreja. Não, as casas pseudo-paulinas, Tito e Timóteo, eu não permito que a mulher fale. Fala pra caramba, né? Alguém tem que falar. Vai voltar de ônibus, hein? Vou voltar de olho. Eu trouxe, mas não é. Vai ter que mudar a sua ideologia. Muda isso aí, hein? A outra é aquela onde tem enviado deveria estar apóstolo. Só em português que está assim. Você diz que em grego Também é. é apóstolo. É apóstolo. Aí na tradução. Em português está enviado. Tradução para inglês, por exemplo. Inglês, alemão, francês. Francês. Eu não sei francês, né? Mas eu tenho também inglês. Apóstolo. Então é intencional em O português. Surak, o André Surak, ele bota aposta. Não sei. Eu sei que é André Surak. Eu não sei, eu não ligo. Mas é só no português. Só em português. Eu não tenho como falar francês, alemão, né? Mas no grego, apóstolos, e no inglês, apóstolos, e no português, enviados. Não deixa de ser, veja bem, tem que ser um sinônimo para apóstolo. Sinônimo, né? Tem que ser. Mas, vamos lá. Não. Se no original está apóstolo, por que logo ali, naquela parte, é a única parte do Evangelho de João que aparece com essa palavra? Em que contexto? De recriminação, porque eles não queriam ser amados do Senhor. A Bíblia em português não tem espírita? Não? Não tem espírita? Não. Tem escrito espírita. Na Bíblia em português tem Bíblia escrito espírita. Ah, E também. nem existia espírita. Tem médium, né? Isso. Tem uma Bíblia que tem médium. A terceira é a seguinte: originalmente o quarto evangelho daria para saber para que comunidade ele foi escrito. É um evangelho escrito entre o ano 100 e 110. O último evangelho desses canônicos é o último evangelho a ser escrito, entre 100 e 110. A tradição, tentando ligá-lo a João, diz que ele foi escrito em Éfeso ou na ilha de Patmos. Mas tudo isso a gente sabe que são construções para ligar o evangelho a João. Agora, o que nós conjecturamos que esse evangelho, com uma boa base de segurança, não foi escrito para judeus. Não. Não para judeus. Vê, João 8, Jesus cura um cego de nascença. Os fariseus se aproximam e perguntam: quem te curou? Foi o Messias. Você era cego de nascença? Era. Cadê seus pais para confirmar isso? E aí, segundo João 8, os pais se recusaram a confirmar que ele era cego de nascença porque tinham medo de ser expulso da sinagoga. Bem, até o ano 85, ninguém era expulso da sinagoga. Por não acreditar, nenhum judeu era expulso da sinagoga por acreditar que Jesus era o Cristo. Tá? O judeu podia estar na sinagoga, chegar lá, ouvir a pregação,
a Torá, Moisés, a aliança de Deus com o povo de Israel e dizer, mas Jesus é o Messias. Meu amigo, pô, você é muito chato, para com história, não é o Messias, não morreu na cruz, para com isso. E aí ele vai. Porém, consultando a literatura rabínica, judaica, a gente consegue detectar que no ano 85, né, do primeiro século, as leis judaicas incluem uma maldição, que era lida todo culto na sinagoga, lê-se as bênçãos e as maldições. Abençoado aquele que, amaldiçoado aquele que. Né? Então, consegue se datar que no 85 aparece lá, os textos do 85 para cá, amaldiçoado aquele que acredita no Nazareno. Porque será expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga, esse século I, século II, não é a mesma coisa que expulsar alguém do centro. Eu expulso o Jorge aqui no Jorge, está expulso daqui porque você. Sem problema. Ele bate aqui, ele vai ali na cruzada, bate na porta lá, né? Posso participar daqui? Posso participar? Ele continua espírita. Ele só vai ser mal visto pela gente aqui, né? Mas lá que a gente conhece o passado, né? Ele é o cara. Né? Então, ser expulso do centro espírita hoje não carrega grandes males. Agora, no século I, ser expulso da sinagoga é deixar de ser judeu. Você não bota mais os pés em sinagoga nenhuma. Você não faz mais comércio com judeu nenhum. Está claro isso? Se você vive no comércio, você vai ter que vender para pagão. Mas o pagão, ele come carne de porco. Como é que eu vou agora cuidar de porcos? Eu não sou mais judeu para a comunidade, mas no meu coração ainda sou. Está clara a diferença? Mas aonde eu chegar, o judeu não vai me receber. Então, ser expulso da sinagoga é uma falta muito grave, uma penalidade muito grave. Então, quando o João coloca que os pais do século têm medo de afirmar que foi Jesus quem curou porque quem expulsou da sinagoga, isso é algo que jamais aconteceu no ano 30 com Jesus. Isso é algo que aconteceu provavelmente naquela época com alguém, entre o próprio João, né, que aí curar-se não é curar-se, eu era cego, eu não via a verdade de Jesus, agora eu vejo. Está claro isso? E agora eu digo aos 4 vezes, Jesus é o Messias, agora eu estou expulso na cobra. Então é um evangelho que não está preocupado com os judeus. Né? O Deus dos judeus, né? O tempo dos judeus, demarca bem uma fronteira. É um evangelho que já rompeu. Logo, ele não está preocupado em convencer os judeus que Jesus não é Messias mais. Ele agora é convencer que Jesus é Deus para aqueles que não são judeus. É claro? Ou não? Talvez os judeus que estão meio em cima do muro. Os judeus que estão na transição para o paganismo também. Já de falar que se confessar que era século nascente vai ser expulso, então ainda há um. Não, eles votam, embora eles o verbo do futuro, nós entendemos ele como sendo um texto do passado, da forma como foi escrito, como se fosse no futuro, que dá para poder justificar que vai. Apareceu como Jesus lá atrás. Tá? Mas é uma situação presente que estão vivendo. Tá bom. Alguma pergunta? Lá no início, você falou sobre os evangelhos da Síria, do Egito, onde foram encontrados. E vocês têm como prever a época em que eles foram escritos, porque antes você falava que só havia oralidade. Isso. Mas Paulo escrevia, né? Cartas, não é evangelho. E tem narrativas mediúnicas de que havia o evangelho de Mateus. Não, mas não havia. Isso aí não. Materialmente falando, historicamente falando, a gente pode afirmar com toda a segurança que até Paulo morrer não havia nenhum evangelho escrito. Até porque o primeiro evangelho canônico é o de Marcos, tá? Escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Mateus foi escrito entre no ano 80 e 90. Tá? Oi? Como é que conseguia lembrar de tanta coisa? Eu estudo todo dia isso. Tantos anos depois, né? Então Mateus é um profeta escrito entre o ano 80 e o ano 90, tá?
Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, que não é Mateus, né? O autor do Evangelho de Mateus, todos os evangelhos circulam inicialmente anônimos. Nenhum deles tem Evangelho segundo o Cantal, nenhum deles. Nenhum. É nesse contexto de formação, de canonização, é que os autores vão começar a aparecer nesse contexto de apostolicidade. Olha, o meu evangelho não é herético, foi Mateus que escreveu. Está entendendo? Então esses títulos são dados a posteriori, nesse contexto de disputa entre as comunidades. E o Evangelho de Mateus, que no ano 80, 90, e Mateus não é um autor que testemunhou o que aconteceu, porque ele copia de Marcos. Hoje nós temos diversos estudos, não, desde o século XIX está provado isso, que Marcos é o primeiro evangelho, e Mateus, ao escrever o seu evangelho, tinha o Evangelho de Marcos na sua frente, e ele copia. Além de um outro evangelho, que é o estudo do evangelho que, né, ele tinha dois evangelhos que ele copia. O de Marcos e o evangelho que é um nome simbólico, que é outro evangelho que estudou recentemente, que também não tem autoria. Então está muito bem demonstrado que Mateus, o autor de Mateus, né, esse sujeito, a gente sabe quem era, copiou de Marcos e copiou de esse evangelho. Então, como é que pode Paulo ter manuscritos de Mateus, se não foi nem o primeiro evangelho? Por mais, para me convencer, eu teria que dizer, ó, Paulo tinha as memórias de Marcos. Aí me convence. Porque Mateus é absurdo, historicamente absurdo. Mas no caso, essas histórias eram escritas através da oralidade. Transmitidas oralmente. Provavelmente esses autores anônimos ouviram essas histórias dos discípulos, daqueles que viveram quando Jesus criaram novas. Essas comunidades são dinâmicas, né? É no dia a dia aqui, na pregação, né? Na liturgia do dia a dia. Essas comunidades são dinâmicas a ponto de uns que entram, outros que saem. E os que estão de fora. Os que estão de fora, aqueles judeus que não se cristianizaram, os judeus que viraram cristãos. Os judeus que não viraram cristãos. Esses de fora vão dizer, ô cristão, que história é essa do teu Messias? Né? Como é que se prova isso? Então, é preciso dar uma resposta naquele debate teológico ali. E aí, é o momento de se, ó, Jesus disse. Cria-se uma tradição sobre uma fala de Jesus. Né? Hoje em dia, né? Ó, Chico Xavier disse, aí todo mundo ouve. Opa, Xavier disse, todo mundo ouve. Mas ninguém sabe que ele falou mesmo aquilo. E às vezes ele falou uma coisinha assim, e com o passar do tempo, aquilo, ó, cresceu a beça. Né? Então, assim para as pessoas sobre Jesus. Né? Como eu falei no começo, nós não temos mais como ter controle sobre o que está no Evangelho, o que provém realmente de Jesus e o que já foi criado no contexto desses debates teológicos, na afirmação da fé, tá? Porque também tem isso. Porque, rapidinho, Cláudio, as primeiras comunidades criam fortemente que Jesus voltaria. Jesus em pessoa voltaria para separar as ovelhas das bodes das ovelhas, né? O que acontece? Os anos vão passando, né? André morre, Tiago morre, Pedro morre, cadê Jesus que não volta? Até hoje. Né? Aí esses judeus que não se cristianizaram vão jogar essa cara deles. Vem cá, cadê o Jesus de vocês que não voltou? Né? Aí o que acontece? Você tem cristãos sendo mortos, martirizados, mortos pelas bestas, mortos queimados em óleo ardente. Aí vem lá o pagão e diz, ó, todo mundo morrendo aí, cadê o Jesus que não volta e impede isso? Aí é preciso reescrever, reelaborar a própria crença para justificar aquilo. E aí quando começa a surgir. É por isso que às vezes a gente pega nos evangelhos, passagem dizendo Jesus voltará. O Evangelho de João, o quarto Evangelho, diz, ó, Jesus já está entre nós de novo. Então, cada evangelho tem uma perspectiva diferente sobre esse Jesus, quem ele falou, quem era ele, o que ele propunha. Então, você acabou trazendo a minha contribuição. É porque, em dado momento, tanta oralidade
chega um instante em que as coisas são escritas. Elas são escritas exatamente para compensar os desvios do caminho. E também a questão de ter que as comunidades, elas passavam por violência. Elas eram mortas, elas eram exterminadas. É preciso defender a sua fé por de dentro e por de fora. Exato. Né? Então, quando Paulo diz lá, Cristo morreu segundo as Escrituras, segundo as Escrituras dos Hebreus, não está escrito isso. Não está. Mas ele vai afirmar que está. Aí me mostra. Não, eu preciso mostrar. Porque Malaquias vai começar a pegar uma frase de Malaquias, junta com uma frase de Isaías e dá o que ele quer. Tá? E aí, as tradições sobre Jesus não são criadas e acabam virando escrito. E tudo, no fim das contas, é cristão. Porque acaba constituindo a fé cristã. Ser cristão é seguir o que está aqui. Aquela carta do... Não. O trabalho que você faz, que todos fazem, né, na concepção da palavra, os trabalhos são os 4 evangelhos. Não. Em quantos evangelhos vocês trabalham? O máximo que a gente pode. E quantos são? Poxa. Os 4 canônicos, Tomé, Que, Papiro, Egerton, Pseudo Mateus, no próprio Evangelho de Tiago, ter que fazer aqui uma mais de 40. É porque recentemente apareceu mais Judas, justamente. E como é que fica essa história toda? Você refaz de novo, por exemplo? Agrega novas informações, apontando para o quê? Que esse cristianismo era muito plural mesmo. Para cada evangelho descoberto, né? Cada documento que se descobre, só vem ratificar, né? Reiterar essa noção que lá no começo, até falo para os meus alunos, olha, se você sair na rua aqui, você não consegue atravessar uma rua sem ver 3, 4 igrejas. Aí você fala assim, que absurdo, várias igrejas, estão querendo uma só. Né? Aí eu digo, não se expandem, porque essa multiplicidade atual é reflexo dos começos. Das comunidades. Então, Judas foi descoberto recentemente, né? Ele traz mais um tijolo na reconstrução desses cristianismos. Eu já não falo mais cristianismo no singular. Perdeu o sentido para mim. Para mim, para toda a solenidade do meu grupo de pesquisa, né? A gente fala de cristianismo. Jesus foi um só, sem dúvida. Mas depois que ele morre, quem vem depois dele, os ramos, né, se abrem de tal forma de apontar e falar. Não podemos afirmar que um é verdadeiro ou outro é falso. Todos são verdadeiros. Dentro daquilo que eles se propõem, dentro daquilo que eles registraram, dentro daquilo que eles queriam passar, dentro daquilo que eles viveram, todos são verdadeiros. Para o trabalho, para a lista, que o que Jesus falou e disse, é esse trabalho que eu falei, que fica todos eles. Fazer aquela cotizar um por um, né? E tentar ver. Aí tem vários critérios. Esse conteúdo todo vocês conseguiram filtrar que uma mesma pessoa escreveu 3, 4 evangelhos? Não. Cada evangelho tem uma Não, outra pessoa. você falou que Pedro, João, morreram e não escreveram nada. Então alguém, os espertinhos, pegou e escreveu alguma coisa. E não pode ter coisa, não. João falou que eu escrevi aqui. Mas aí, de repente, tem um cidadão que fez várias traduções. Não existe porque nós temos uma análise filológica. O que é análise filológica? Por exemplo, a gente pega uma carta de Paulo autêntica. Hoje o computador fica até mais fácil. Quando você mudou, era mais trabalhoso. Mas a gente pega a carta de Paulo que conta, registra palavra por palavra. Tá? E aí você perceber que Paulo usa, por exemplo, frequentemente, sobretudo. Né? Sobretudo, daqui a pouco, sobretudo, estilo. Aí você vai perceber o estilo de Paulo escrito. Quando a gente pega uma carta atribuída a Paulo e fazemos a mesma análise filológica, esse
novo escritor, infelizmente, não tinha esses estudos que nós temos, perdão. E nunca usa sobretudo no seu texto. Está entendendo? Então, esse é um dos vários critérios empregados por nós jogadores para testar a autenticidade de um texto ou não. Por esses métodos, é possível afirmar que não há dois evangelhos diferentes escritos pela mesma pessoa. Inclusive pelaquela tabelinha que você fez aqui, de termos que não aparecem de um para outro. Responde ou não? Tá, como você... eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Você afirma que uma carta de Paulo não verdadeira, e quantas vocês encontraram não verdadeira que foi atribuída ao mesmo autor? Não, você fala que a carta de Paulo verdadeira, vocês perguntam bem, e a não verdadeira dentro do autor. Então, em relação a outra pergunta que eu fiz, aí como você tem o conhecimento que essa carta não é verdadeira, eu te pergunto, essa carta não verdadeira seria só de uma pessoa que a escreveu atribuindo ao Paulo? Você consegue? A carta não verdadeira não Tem é mais? exceção do meu modo de entender. Você diz, a carta é pseudo-Paulo. Aí você chega e diz assim, você está dizendo isso porque em dado momento histórico ela vem sendo atribuída a Paulo. Isso. Por análise, descobre-se que não é. Então ela passa a ser pseudo, quer dizer falso, falsamente de Paulo. Mas ela passa a ser em função de uma análise. Mas a pergunta dele não é essa, não. Aí quem a escreveu pode ter escrevido uma, duas, três cartas, ou não. Mas os métodos, sim, mas mesmo assim, não muda os métodos da análise, né? A gente pode pegar as cartas modelo de Paulinas e fazer esse mesmo, aplicar o mesmo método. E o método aplicado mostra que cada carta é um autor diferente. E o importante foi o que você mostrou, que cada um, de alguma forma, foi escrita, se puder fazer um aspecto do tempo, se formos levar, mesmo que não tenha sido um indivíduo propriamente dito, mas que tenha sido da época, é uma variação de uma pessoa daquele tempo sobre aquela circunstância. Cada evangelho, obrigado pela sua colocação, cada evangelho ele é precioso por si, porque cada evangelho retrata aquela comunidade expectativa, o que ela viveu, né? Quais os embates, quais os conflitos, quais os temores, né? Quais os temores que ela tinha. E aí, continuando o estudo, por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele acaba no capítulo 16. Como acaba o Evangelho de Marcos no 16? Não vou ler aqui não, mas veja em casa. As mulheres vão ao túmulo e encontram o túmulo vazio. Um anjo aparece a ela e diz, o túmulo está vazio, o Senhor não está mais aqui. Vão, avisem aos outros. E elas ficaram com medo e não contaram nada a ninguém, reticentes. Ali acaba. As cópias mais antigas de Marcos, século II, século III, século IV, acaba ali. Jesus não aparece, né? Ressuscitado. O que se tem é a notícia que ele ressuscitou, mas a visão não há. E muito pior, elas não contaram para ninguém quem escreveu o Evangelho. Né? Porém, coisa de mulher. Eu não falei nada. Eu sabia que elas Fala aí, eu vou ali fora furar um determinado pneu, eu volto já. Mas os evangelhos, por esse evangelho, então, ele vai ser aceito, né? Hoje eu falei sobre João, podia falar de Marcos, né? Mas quando Marcos vai ser aceito, também um final é acrescentado. E esse final é aquele que aparece no discípulo de Emaús, né? Isso para nós é claramente uma invenção, né? Discípulos de Emaús e tal, é criada posteriori, né? Porque são eles que são aí, vejam bem,
as mulheres não contam para ninguém porque são assustadas. Aí no acréscimo, o mestre aparece para o discípulo de Emaús, aí eles contam para os discípulos. Ou seja, Tinha que ter uma saída. exatamente, você resolve o problema de ninguém contar para os discípulos, porque a verdade não contaram, criando um casal, né? Porque o discípulo de Emaús, da forma como aparece no texto, e segundo a literatura do antigo, aquilo ali é um casal. Mas a igreja eram dois homens, né? Fica estranho. É melhor botar casal. Então você cria uma saída. Bota um casal andando, indo para Emaús, e Jesus aparece até eles não me conhecem, então aí eles se manifestam, aí eles voltam para Jerusalém. E aí são eles que contam, não é mais Madalena que conta. Né? Veja, Marcos, o autor de Marcos, o mulher de Marcana, faz questão de dizer que o mensageiro da ressurreição de Jesus não foi uma mulher, foi um homem, o discípulo de Jesus. E a qualidade era muito machista. A gente usa muito esse termo machista, a gente usa mais patriarcal. Né? Machista é um termo mais recente, é aquele 60, né? Patriarcal. É que eu até uso o termo também falocêncio. Eles colocam dúvida, eu digo isso, porque quando ela chega, tão quando é dada a ideia que ela traz a notícia da ressurreição, ele chega e mas seria através dela, ela seria a pessoa, assim, os embates ali, de toda essa questão, eu digo até que são comunidades, uma sociedade falocêntrica, né? O pênis é o centro, o ar do pênis. Então, é preciso realmente alijar as mulheres, né? De testemunha da ressurreição, de pregadora da Boa Nova, né? E nós hoje sabemos que Maria Madalena, nós temos pelo menos 5 comunidades cristãs do primeiro século, 5 comunidades do primeiro século, fundadas em sua memória. Em que ela é a personagem central da comunidade. Se ela é a fundadora, aí já extrapolou um pouquinho das evidências. Mas ela aparece em 5 textos diferentes de autores que nunca se viram como a figura central, aquela a quem Jesus delegou o ensino secreto. Quer dizer, não é à toa que esses secretos foram também, né, colocados sob suspeita. Mais alguma? Só o tempo. Infelizmente, nosso tempo. Né? Só queria fazer uma outra. Ó, o tempo acabou, ninguém pode perguntar, mas só o Jorge. Continua a falocer. Continua, hierárquico, né, patriarcal. Mas aqui quem levanta é o seguinte: uma carta que é atribuída a um senador romano e tal, ela é dita como falsa. Mas, assim, em comparação aos evangelhos, tem como traçar um perfil de Jesus ou Os evangelhos? baseado nos evangelhos? E os apóstolos também, mas tem como fazer? Não. Bom, essa carta ela foi escrita no século XIII, século XIV, né? Nesse tempo, essa carta do senador Rúbero, é no século XIII, século XIV. Que ela surge numa época em que você tem várias pinturas sobre pinturas e esculturas, né? E cada eu tenho um livro, né? As Faces de Jesus, que é um livrão que tem desde o século IV até hoje, todas as formas que Jesus foi retratado. Sem barba, com barba, careca, cabeludo, né? Várias retratações. Então, no século XIII, século XIV, né? A igreja vai dizer, olha, está uma bagunça isso aqui. Da mesma forma como no século III, né? Tem muito evangelho, vamos fazer um corpo fechado de evangelho, olha, tem muita imagem de Jesus. Até porque começou a surgir seitas dizendo, olha, eu sigo Jesus com barba, eu sigo Jesus sem barba. Então vamos resolver isso. Vamos dar um basta nisso. Como fazer então? Hoje, no século XIII, no século XIV, você quer fazer isso? Tranquilo. Cria-se uma carta, dá para ela do século I, um senador, né? Viveu o tempo de Jesus, né? Enviando-se uma carta,
e de jogar aquela coisa descoberta no baú, onde será que e tal. Porém, essa carta hoje, em vez de você trabalhar com ela, ela tem que para mais de 8 versões diferentes. Ela foi copiada e recopiada. E como é que fala? A emenda do próprio soneto, né? Porque cada versão tem um jeito diferente também. O princípio inicial de formatar a imagem de Jesus foi também se perdendo conforme ela foi sendo copiada. Então é uma carta apócrifa, né? Do século II, não do século I. E os cristãos, né? Do século I, do século II, do século III, até o século IV, não se preocupam em representar a figura humana de Jesus. Né? Jesus, quando se começa a representar Jesus, se a sua representação é um peixe, seja um peixe. Né? E depois ele aparece como um garoto, como um jovem. Né? É do século IV, do século V, ele aparece com barba. Então, é muito mais uma preocupação de cristãos bem tardios do que esses primeiros cristãos. Não importava para eles, né, a figura física de Jesus. Para João, ele era nem humano, ele era Deus. Né? Então, isso é muito mais nosso, que estamos lá. É por causa dessa questão judaica, né? De representar. O judeu não pode fazer figura humana. Então, isso corrobora, né? E quando os cristãos são marcadamente judeus, mais judeus do que cristãos, não faz nenhum sentido para eles retratar Jesus. Quando esses movimentos cristãos começam a trazer para dentro de si, de nós, pagãos, politeístas, já tem uma outra visão do mundo, nunca pintaram Jesus, como é que ele era? Não sei, fria, né? E aí, infelizmente, o que nós temos é um Jesus europeu, né? Branco, de olhos azuis, né? E o Jesus europeu. O Jesus jamais seria dessa forma. Né? Maria Nazaré é loura de olhos azuis, né? Está mais para a romana do que para a judia, né? Mas isso é só isso para responder. Essa vontade de retratar Jesus é bem tardia, quando você já não é mais tão judeu como era antes. E na sua visão de mundo, não tem problema em representar figuras humanas. Por favor, né? Muito obrigado aí. Vocês estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos? Agora já aqui já. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado aí pela sua obra. Queria pedir uma mulher para fazer a prece. Está querendo sair mesmo. Eu gostaria de ouvir uma mulher falando prece. Advogada das mulheres. Vai, café. Aqui nós valorizamos a mulher. Nós somos 4, 5, né? É uma casa de Clarice. 20 mulheres. Então, levaremos juntos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, em extrema gratidão. Porque aqui estamos numa tarde de sábado, unicamente com o objetivo de nos esclarecermos, de conhecermos um pouco mais os estudos, as verdades que nos esclarecem. A Ti, ó Pai, agradecemos, porque chegamos aqui através do Teu chamado, que possamos valorizar a cada dia esta oportunidade divina, de através do Espiritismo, evoluirmos, crescermos. Que esses conhecimentos, Senhor, não fiquem parados, não fiquem estagnados, mas que possam alimentar a nossa vontade, a nossa garra, as nossas atitudes no mundo,
para que em breve possamos gozar de um mundo pacífico, possamos estar plenos em harmonia, agradecendo e louvando a todo instante. E assim, Senhor, com esses pequenos passos, caminhamos em tua direção. O Senhor nos abençoe e nos ampare, por hoje e por todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Saí. Muito obrigado. Quero essa noite com tudo. Acho que todos gostaram. As portas estão abertas, né? Ano que vem tem mais, de repente antes. Semana que vem nós vamos ter a palestra com o André Parente, que vai falar sobre a primeira parte do romance do Zé Pereira, que fotografado por Joana Pereira, né? E espero que todos venham, e também o André Não dá, eu vou dizer que o outro não. Só o Rio de Janeiro,